Olá, gente. Vou falar do orçamento público e do maior gasto do orçamento, que é pagar juros da dívida pública. E a culpa não é do governo, porque quem comanda os juros é o Banco Central, pressionado pelas forças do dinheiro e as forças econômicas, mais do que ideologia. Mas geralmente esse pessoal é de direita que faz essa pressão. Os gastos sociais são um papel do Estado. O Estado tem que pagar previdência. As empresas privadas não vão pagar previdência, não vão fazer saneamento na frente da sua casa, botar um esgoto, administrar a questão da estrutura de água, de iluminação, de segurança pública, de saúde pública, a estrutura de saúde pública. Não vão construir escolas. Quem vai fazer isso? O papel é o Estado. Quem vai dar assistência às pessoas frágeis, pessoas que não podem trabalhar, mas precisam de sobrevivência, pelo menos para sobreviver, para se manter, para se alimentar, é o Estado. E para isso que o Estado tem que criar políticas públicas. Isso não é o Brasil. Não é situação de ideologia comunista ou socialista ou capitalista. O mundo inteiro faz isso. Mas o que eu quero dizer é que fico dizendo as propostas da campanha eleitoral do presidente que vão equilibrar as contas públicas sem o pessoal da direita, sem falar nisso aqui. Eles falam que tem que cortar gastos aqui. Como se só o Brasil fizesse isso, gastasse mais do que arrecada. Os Estados Unidos têm uma dívida acima de 150% do PIB. E, pasme, eles não gastam acima do que arrecadam fazendo política social, fazendo bomba para matar pessoas, botando estrutura militar fora do país deles, gastando com pesquisas e outras coisas que não são políticas sociais. Eles gastam também com política social, porque lá também tem, não pense que não tem. O Japão, que seria um país conservador do ponto de vista administrativo, do ponto de vista ideológico, um país é 200% do PIB, é a maior dívida pública do mundo. A Europa inteira gasta mais do que arrecada. E gastam com coisas que não são o que o Brasil gasta. O Brasil precisa equilibrar as contas lutando contra a taxa de juros altas, que não tem a ver com a inflação, porque a inflação está controlada há 4 anos. Existe, mas é uma inflação controlada. Olha, a Europa gasta mais do que arrecada, os Estados Unidos, o Japão, mas as taxas de juros deles são baixas dos bancos centrais dele. Por que a nossa tem que ser fora da realidade, prejudicando a sociedade, quem faz empréstimo, prejudicando o empresário que precisa fazer empréstimo, prejudicando as pessoas que têm que comprar casa própria financiada, o carro financiado, pessoas que têm que negociar suas dívidas. Então é isso. Sabe qual é a proposta da direita para economizar aqui? Congelar salário. Congelar salário mínimo do Brasil. Eles congelaram no período do Bolsonaro. Por que com a política social que o presidente faz, o Brasil saiu de 13% de desemprego para 5%, aumentou a geração de emprego? Por que a inflação estava 10% ao ano, 7% ao ano do último governo, e baixou para 5%, 4% ao ano? Em todos os anos, o relatório Focus é desmentido todo o tempo, dizendo que, largando o terrorismo nos noticiários, é isso que não se entende. A gente precisa entender que a gente precisa de proposta. Aí fica, porque o fulano é corrupto, porque todo lado. Quem administrar uma estrutura gigantesca como o Estado sempre vai ser acusado, porque sempre na máquina você tem que delegar funções que você não pode estar lá para ver se a pessoa vai fazer ou não alguma coisa errada. Eu digo isso porque trabalho num banco, numa estrutura gigantesca, em que acontece de um gerente ou outro. Ninguém prende a presidente do banco porque um gerente há 1 ano está cometendo corrupção e foi descoberto agora. Você não pode culpar a presidente lá em cima. Então é isso. Você não pode culpar nem o superintendente regional, porque às vezes ele nem sabe, vai ser descoberto numa investigação depois. Então, essa estrutura gigantesca do Estado, sempre quem administrar vai receber esses rótulos, porque é um ambiente estigmatizado, um ambiente político. E o que se precisa é que se for grave, tem que se investigar e punir com as estruturas que o Estado tem, com a estrutura jurídica, com a estrutura policial, com a estrutura da Polícia Federal. É isso que tem que ser feito, com as leis adequadas, leis que consigam chegar a quem comete crimes. Isso é que tem que ser feito. Mas que esse negócio de dizer que precisa cortar gastos aqui, não, senhor, porque os gastos daqui geram recursos. O aposentado recebe dinheiro, joga no comércio, até o pé de meia, o menino vai comprar as coisas, e isso vai gerar economia.